Boa noite, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos a mais uma semana, a semana 19 de junho, que é o dia de hoje, e estamos já na segunda metade do mês de junho de 2023. E como é hábito, às segundas-feiras, cá estamos nós, eu e a Suzy, para fazermos o nosso Evangelho no Lar, o Evangelho no Lar dos caminhos de amor e paz. E começamos sempre o nosso Evangelho com uma prece, aliás, todos os estudos, é mais uma mentalização ou uma elevação de pensamento, não é? É isso que é uma prece, é uma conversa com o alto, com os benfeitores, com os amigos, e é uma forma de nos harmonizarmos e tranquilizarmos a nossa mente e estabilizarmos o nosso campo vibracional, não é? Então vá, eu convido a todos para respirarem profundamente, quem quiser fechar os seus olhos para melhor se concentrar em si próprio, para melhor se concentrar na sua respiração e depois para melhor se concentrar nas palavras e na energia que nos vai ajudar nesta caminhada que é o nosso estudo de hoje, não é? Para irmos dormir depois descansados e serenos e bem harmonizados. Respiremos profundamente. Amado Pai Celestial, de luz, de paz e de bondade, de infinita harmonia, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, todos nós, encarnados e desencarnados, com o propósito de aprender as Tuas leis cósmicas e universais, com o propósito de que essa aprendizagem nos ajude na nossa própria evolução interior, na nossa própria evolução de consciência, para que à medida que entendemos melhor os processos da evolução do espírito, possamos ser mais leves e mais serenos, viver mais no presente e no agora, com alegria e imensa gratidão por todas as bênçãos que são derramadas sobre nós a todo o momento, só vivendo no aqui e no agora. Nós podemos ter essa consciência. E à medida que vamos evoluindo, à medida que vamos aprendendo e estudando, nós vamos sintonizando-nos com irmãos nossos de vibração idêntica, ou até um pouco mais elevada, que nos vão ajudar a aprender cada vez mais, a conhecermos cada vez melhor e vão nos ajudar a estabilizar a nossa energia interior, harmonizando as nossas emoções e sentimentos para conseguirmos usufruir o aqui e o agora. E assim, amado Mestre Jesus, te pedimos, nos envolvas a todos com a tua bênção maravilhosa de luz e que fiques connosco neste Evangelho do Lar, nesta aprendizagem maior, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, já vamos sabendo que quem quiser pode ter as suas águas, não é? Os seus copos de água, as suas garrafinhas para serem fluidificadas, e vamos dar início então à leitura do Evangelho com a nossa querida irmã Suzy. Boa noite, Suzy. Bem-ajas por estar aqui conosco. Boa noite. Agora o Evangelho é contigo. E muito obrigada por esta oportunidade. Vamos então fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 7, items 7 e 8. O capítulo 7 é Bem-aventurados os pobres de espírito. E items 7 e 8, Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Então Jesus disse estas palavras: Graças vos dou, meu Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e aos prudentes e as revelastes aos simples e aos pequenos. Mateus
capítulo 11, versículo 25. Pode parecer estranho que Jesus dê graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e de tê-las ocultado aos sábios e aos prudentes, desculpa, aparentemente mais aptos a compreendê-las. É preciso entender por simples e pequenos os humildes, os que se humilham diante de Deus e não consideram superiores a ninguém. E por sábios e prudentes, os orgulhosos, envaidecidos com o seu saber mundano, que se criem prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não o negam, porque na antiguidade, sábio era sinónimo de douto. Eis porque Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela-os do céu aos simples e aos humildes que se inclinam diante dele. Que assim seja. Que assim seja, Suzy. É uma leitura muito bonita, é uma leitura que nos leva a pensar, mais uma vez, na tradução literal das palavras, e aqui mais uma vez nos remete para pensarmos que às vezes algumas palavras do hebreu ou do hebraico e do aramaico, não é? Que era a língua falada por Jesus, podiam ter traduções diferentes no grego, porque foram traduzidas para grego, que era a língua que era falada, era a língua oficial, digamos assim, que era falada no tempo em que Jesus aqui esteve. E, portanto, este esclarecimento é muito importante, porque nos leva a equacionar bem e a dimensionar bem as situações, não é? Ainda hoje nós temos este problema com os ditos sábios, os orgulhosos, não é? Ainda hoje nós temos esta interpretação do poder da cultura ou do poder da intelectualidade em relação àqueles que não o têm, mas que não quer dizer que sejam menos evoluídos em termos de espírito, não é? Às vezes até são mais. É, portanto, esta forma que ainda temos hoje, que herdamos de outros tempos, leva-nos a pensar que realmente nós temos que equacionar a nossa forma de ver, equacionar a nossa forma de pensar e perceber porque é que Jesus se rodeou de pessoas de todos os estratos sociais, de todas as culturas, de toda a sabedoria, mas aqueles que mais o seguiam eram aqueles que eram humildes de coração, não é? Humildes de coração. E para cruzar esta maravilhosa lição do Evangelho, vamos fundamentar-nos na fonte viva, no capítulo, Fonte Viva, que foi uma psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 36, que está na página 87, e que se intitula A Afirmação Esclarecedora. E diz-nos João, no seu capítulo 5, versículo 40, citando Jesus: E não quereis vir a mim para terdes vida. E não quereis vir a mim para terdes vida. O que é que Jesus quererá ter dito com isto? E vai cruzar lindamente, mais uma vez, não é? Com a leitura que a Suzy fez do Evangelho. Diz-nos assim, Emmanuel: quantos procuram a sublimação da individualidade precisam entender o valor supremo da vontade no aprimoramento próprio. A sublimação da individualidade é acabarmos por consciencializar e ultrapassar a nossa própria individualidade. Quando nós sublimamos alguma coisa, nós ultrapassamos, resolvemos, superamos, digamos assim, a individualidade. E diz-nos Emmanuel que para isso nós precisamos entender o valor da vontade no aprimoramento próprio. O valor da vontade. Nós esquecemos muitas vezes, e é facto, e porquê é que esquecemos? Por tudo aquilo que nós vimos falando.
porque nos deixamos ao longo dos tempos aprisionar numa teia que nos condiciona e que nos reprime, não é? A vários níveis. Nós somos luz divina, nós somos espíritos e somos espíritos em comunhão uns com os outros, não é? Nós somos seres individuais e cheios de força e cheios de energia. E somos seres que conseguimos materializar no bem e no amor e na paz, se assim o quisermos. Também, se não quisermos, também conseguimos o oposto, não é? Porque temos a força da vontade, como aqui Emmanuel nos diz. E a força da vontade é o dínamo, é o motor que faz com que nós consigamos pôr em prática aquilo que realmente queremos. Mas para isso, nós temos que nos sublimar a nível individual. O que é que isto quer dizer? Exatamente, temos que superar em nós todas as limitações que vimos aprendendo há séculos e séculos, que estão incutidos na nossa forma de ser e de estar, enquanto seres individuais, não é? E que estão incutidos numa mentalidade coletiva que nos leva e que nos condiciona e que nos aprisiona e que nos manipula através do quê? Do medo, nem de propósito. E é exatamente o medo que foi utilizado desde sempre, mas que Jesus veio tentar inverter, tentar e conseguir, não conseguiu foi no imediato, conseguiu com alguns, não conseguiu com todos nós, porque somos difíceis de aprender, não é? Somos seres ainda de terceira escala, digamos assim, portanto somos seres ainda difíceis, de difícil aprendizagem, porque achamos que individualmente somos melhores que todos os outros, porque achamos que o nosso orgulho, achamos não, temos um orgulho ainda muito forte e portanto temos ainda um egoísmo muito forte. E embora sabendo, perdão, várias verdades nesta linha, nós acabamos sempre por achar em nós que somos assim, somos o nosso orgulho diz-nos que somos melhores que os outros todos em várias áreas, uns de uma maneira, outros de outra, uns de uma forma, outros de outra, não é? E aquilo que nos está a dizer o Emmanuel é que nós temos que sublimar toda esta individualidade, nós temos que criar a consciência que somos seres coletivos e essa consciência cria-se através da vontade, é a vontade, é o trabalho da aceitação do progresso em nós, é a força da nossa vontade que vai ajudar ao nosso aprimoramento individual, ao nosso aprimoramento pessoal, a todos os níveis. E se nós não tivermos essa força de vontade, se nós procrastinamos todos, mas todos os dias procrastinarmos um bocadinho menos. E o que é a procrastinação? É o adiar da vontade em fazer as coisas, não é? Podemos fazê-lo em termos de tarefas e coisas materiais, em tarefas normais da nossa vida, podemos fazê-lo em termos de nós mesmos. E às vezes somos mais rápidos a pôr em prática tarefas comuns, materiais do dia a dia, do que somos a trabalhar o nosso próprio aprimoramento. E aquilo que nos diz logo Emmanuel no primeiro parágrafo é que nós temos que ser firmes connosco mesmos na vontade, na gestão, no dominar a nossa vontade, no direcionar a nossa vontade para o nosso próprio crescimento. E diz no céu: os templos e as escolas do cristianismo permanecem repletos de aprendizes que vislumbram os poderes divinos de Jesus e lhe reconhecem a magnanimidade, caminhando, porém, ao saber das vacilações cruéis. E aqui Emmanuel está-nos a remeter para a nossa história, para a história de todo o cristianismo, não é? A consciência de todas estas verdades, a capacidade de compreender o trabalho que Jesus fez, o saber até às vezes eximiamente, irrepreensivelmente o trabalho que Jesus fez, mas depois passar desta sabedoria intelectual, diria assim,
para o aprimoramento individual em si próprios e depois pôr isto em prática, é que está difícil. Não é? E ao longo dos tempos eu várias vezes digo que nós primeiro compreendemos, ou seja, racionalizamos as coisas ao nível do nosso cérebro, ao nível da nossa intelectualidade. Depois temos que fazer o trabalho em nós mesmos, com aquilo que aprendemos. E aí sim, dizia Emmanuel no parágrafo anterior, é no dominar a nossa vontade, é no reaprender hábitos, repensar formas de ser e de estar, formas de agir, pensar nas coisas e não aceitá-las só como adquiridas ou como preceitos que têm que ser feitos porque sempre foram feitos assim. Não nos leva à evolução, mas repensar as coisas em nós mesmos, perceber porque é que nós agimos assim, perceber porque é que nós temos determinadas reações e não outras, e confrontar-nos em nós mesmos, não é? Confrontarmos aquilo que sabemos, neste caso em termos das verdades maiores e universais que Jesus nos trouxe, do amor para com todos e para connosco mesmos, repensar essas verdades, lutar dentro de nós para encontrarmos o equilíbrio entre aquilo que fazemos por hábito e sem pensar, com vontade própria, e quando estes hábitos todos já estão dentro de nós na ação direta conseguimos fazer diferente, não é? Costuma-se dizer que a boca fala aquilo que o coração está cheio. É um ditado popular que aqui até se aplica bastante. Nós às vezes sabemos que não devemos dizer determinadas coisas e quando damos por isso já dissemos. Quer dizer que essas determinadas coisas estão ao nível do nosso intelecto, não passaram para o nosso coração, não passaram, não fizemos o trabalho interno e elas saem espontaneamente. Quando nós damos por isso já saíram. Já é bom nós entendermos ou darmos por isso que saíram, porque quer dizer que já estamos a pensar um bocadinho sobre as nossas ações, sobre a nossa fala ou sobre a nossa palavra, não é? E aqui o que Emmanuel nos está a dizer é que isto tem sido uma constante ao longo dos tempos, e as coisas mais cruéis, ao sabor das vacilações cruéis, não é? É isto mesmo, é que se fizeram muitas guerras santas em nome do Cristo, o que é uma completa antítese com aquilo que o Cristo nos veio dizer. É uma antítese, é uma contradição imensa, que é o que isto quer dizer, antítese, é uma contradição imensa com aquilo que Jesus ensinou, que era um homem de paz e de bondade. Portanto, nunca iria aprovar uma guerra, muito menos em nome dele. Não é? E as pessoas que a fizeram, e as que as fazem ainda hoje, não de espada em risco como antigamente, mas através da espada da palavra, através da espada do preconceito, através da espada do medo, que sempre foi utilizado para controlar os povos e as pessoas e as ideias mais livres e mais contra, dizem eles, aquilo que eles acham que é o correto, eles usam a espada da palavra, com o poder supremo que têm, aceito por todos nós, não é? Somos nós que aceitamos e achamos que está certo assim, e nós não pensamos porque é que o fazemos, não é? E diz-nos Emmanuel, creem e descreem, ajudam e desajudam, organizam e perturbam, iluminam-se na fé e ensombram-se na desconfiança. E com este parágrafo eu resumo tudo aquilo que nós estivemos a falar agora, não é? Pronto, é isto mesmo. Está ao nível da mente, do orgulho, está ao nível dos sábios, que ainda lemos agora no Evangelho, não está ao nível da humildade, do coração, nem da bondade. Portanto, a nível intelectual é de uma maneira, mas depois quando passa para o coração e para a ação é o oposto. E somos muitos assim, não é só a nível dos doutos ou das escolas do cristianismo do passado ou do presente, não é só dos templos caiados por fora e podres por dentro, não é? Muitos de nós temos muito disto em nós a outros níveis, não com o mesmo poder, felizmente, da massa, de massificarmos as situações graças, não é?
Mas, muitas vezes, através da nossa palavra, ou da nossa não ação, ou do nosso pensamento, nós acabamos por criar na mesma, ligar-nos na mesma a uma psicosfera onde o medo impera, onde o preconceito impera e onde não existe racionalidade do pensamento, da ação e da palavra, porque senão nós pensávamos e fazíamos diferente, não é? É uma aprendizagem, como aqui nos diz. É que esperam a proteção do Senhor para desfrutarem o contentamento imediato no corpo, mas não querem ir até Ele para se apossarem da vida eterna. Jesus não ensinou a ninguém, daquilo que eu vou sabendo é pouco, eu sei, mas Jesus não ensinou a ninguém, nem disse a ninguém, façam os disparates todos que depois o Pai perdoa. Não foi isso que Jesus ensinou. O que Jesus ensinou foi a trabalharmos em nós a humildade, a evitarmos o erro, tanto quanto nos é possível, a perdoarmos a nós mesmos e a perdoar os outros, e a ajudarmos a nós mesmos e a ajudar os outros. Não foi? Ele não disse a ninguém, errem, façam, e que depois Deus perdoa. Inclusivamente Jesus, que teve uma vida irrepreensível, não é? Enquanto esteve aqui na matéria, e antes disso já tinha tido, porque senão não estava no patamar crístico que estava quando aqui veio à Terra, e que agora ainda está mais. Ele continuou e continua a sua evolução, e portanto continua na sua caminhada para a luz. Ele mesmo subiu ao monte e pediu perdão ao Pai. Ele mesmo pediu ajuda ao Pai. Não é? E pediu ajuda para para ter força para levar a sua tarefa até ao fim, mas pediu por nós, dizendo que nós não sabíamos o que estávamos a fazer. Perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. A única oração que nós temos, que identificamos e que nos chegou como tal, de Jesus foi o Pai Nosso. E se nós lermos o Pai Nosso e meditarmos sobre o Pai Nosso e no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos exatamente isso. Isso o quê? Temos exatamente o desdobramento da interpretação do que é o Pai Nosso. Nós vamos ver que aquilo é uma lição de vida. E, portanto, se Jesus, que é o Cristo que veio, um dos Cristos que veio à Terra, ele próprio pediu ao Pai por nós e pediu por ele, sendo ele o ser de luz que era, porque é que nós achamos que podemos errar e que depois tudo nos é perdoado? Não é assim que funciona, nós sabemos pela lei de causa e efeito, não é? Tudo aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Se nós semearmos luz, a luz vem até nós, mas se nós semearmos desassossego, o desassossego vem até nós também. E continua Emmanuel. Pedem o milagre das mãos do Cristo, mas não lhe aceitam as diretrizes. Solicitam-lhe a presença consoladora, entretanto não lhe acompanham os passos. Pretendem ouvi-lo à beira do lago sereno, em preleções de esperança e conforto, todavia negam-se a partilhar com ele o serviço da estrada por meio do sacrifício pela vitória do bem. Cortejam em Jerusalém, adornada de flores, mas fogem aos testemunhos de entendimento e bondade, à frente da multidão desvairada e enferma. Suplicam-lhe as bênçãos da ressurreição. No entanto, odeiam a cruz de espinhos que lhe regenera e santifica. Podem ir na vanguarda edificante, mas não querem. Clamam por luz divina, entretanto receiam abandonar as sombras. Suspiram pela melhoria das condições em que se agitam, todavia detestam a própria renovação. Vemos, pois, que é fácil comer o pão multiplicado pelo infinito amor do Mestre divino, ou regozijar-se alguém com a sua influência curativa. Mas para alcançar a vida abundante de que ele se fez o embaixador sublime,
não basta a faculdade de poder e o ato de querer, mas também a vontade perseverante de quem aprendeu a trabalhar e servir, aperfeiçoar e querer. Por isto, Jesus não pregou aos sábios e aos prudentes. Jesus pregou aos humildes e aos pobres de espírito. Pobres de espírito no sentido de bons, no sentido de puros, de genuínos. Por isto, porque os sábios e os prudentes não entenderam a mensagem de Jesus. Por isso Jesus não pregou nos templos. Por isso Jesus, muito pequenino, foi para os templos para questionar os sábios e os prudentes. Não foi? E estas duas lições que se ligam maravilhosamente vêm-nos dizer que nós, para conseguirmos fazer em nós o trabalho que temos que fazer dentro de nós, nós temos que entender a afirmação esclarecedora de Jesus quando diz: e não quereis vir a mim para terdes vida. Porque nós não queremos ter trabalho em nós não queremos renovar-nos dentro de nós não queremos aceitar a bondade de forma humilde, de forma generosa. Nós temos dificuldade em mudar porque desconhecemos o caminho para onde vamos. Então preferimos muitas vezes não pensar, agir e reagir. Não lutar, mas sintonizar-nos na mesma, com as sombras que temos em nós. Mais confortável, mas não nos provoca evolução, não é? Tal como nos tem sido incutido ao longo dos séculos. E por isso ele diz: não quereis vir a mim. Não quereis vir a mim no sentido, nós intelectualmente nós queremos, mas nós não fazemos o propósito, não exercemos o propósito da vontade em nós, para trazer Jesus para dentro de nós. Ele está sempre de braços abertos para nos receber. E nós estamos em condições de ir até Ele, e estas condições são condições energéticas, são condições vibracionais, porque já aprendemos que as palavras têm uma vibração, que as ações têm uma vibração, o pensamento também tem uma vibração. E por isso ele diz: e não quereis vir a mim para terdes vida, para terdes a vida da luz maior, da paz, da harmonia, do amor e do perdão. E o desafio é este. Vamos interiorizar esta afirmação esclarecedora, que é afirmar em nós a vontade maior de trabalharmos em nós os nossos instintos ainda animalizados, ou seja, os nossos instintos ainda ligados ao medo, ao condicionamento, ao receio, e vivemos no passado e vivemos no futuro. Mas não é isso que nos traz a luz. A luz traz-nos quando nós harmoniosamente vivemos no presente. Só no presente é que nós temos a realidade da vida, não é? Da vida da luz. E assim, queridos companheiros, chegamos ao fim. Muito havia para dizer, mas o nosso tempo está a acabar. Eu convido a todos para uma prece breve de encerramento. Amado Mestre Jesus, fortifica-nos a vontade para que possamos fazer nossas as Tuas palavras, para que possamos ter a energia e a força para as trazer para dentro de nós, para que elas e nós com elas possamos edificar dentro de nós o caminho da luz, para irmos até vós e para irmos até à luz maior do nosso Pai Criador. E que se faça em nós a Tua vontade e não a nossa. E que assim seja. E assim, queridos companheiros, esta lição é uma lição difícil, porque exige de nós muito trabalho, mas nós estamos cá para trabalhar como qualquer estudante vai à escola para aprender e aprende trabalhando, não é?
Suzy, querida amiga, tens para partilhar connosco? Não tenho muito para dizer, é uma leitura bonita e, como tu dizes, realmente para trabalhar em nós. Isto leva o seu tempo, não é? Interiorizar e a conseguir É mesmo. compreender bem. E de facto é isso, nós temos que trabalhar em nós e isso dá trabalho. E às vezes dói, às vezes custa, Custa muito. e fugimos um bocadinho disso, e vamos adiando, É, que é aquilo que nós temos de fazer. é isso mesmo, é termos vontade forte, mas é muito importante termos esta consciência que tu partilhaste agora connosco. É muito importante porque já nos caiu um véu, não é? Já nos caiu um véu, que é o véu da ignorância do processo em si. Esse já foi, porque ao dizeres-nos, ao partilhares connosco isto, é porque já tens essa consciência, não é? E, portanto, agora é trabalharmos. Eu trabalho em mim todos os dias assim que posso, não me E eu desviar também. muito, não me desviar muito, mas de vez em quando lá me distraio. Mas faz Pois, parte do processo, não é? Faz parte do processo. Nós de vez em nem, quando. nem sempre estamos atentos. E às vezes, porque os hábitos estão tão enraizados, os hábitos velhos, né? Os maus hábitos, e levam tempo a ser tratados. É Mas verdade. com calma e devagarinho, É, é lá isso. chegaremos. É É, e com isso. alegria. Eu acho E que com ajuda alegria. muito, ajuda muito estarmos presentes, conscientes do momento que estamos a viver, com harmonia, tentarmos travar o medo do falhar e o medo do futuro. Não existe medo, está tudo certo. Queridos companheiros, até sexta-feira, eu deixo a quarta em ponto de interrogação, às 9 horas, e desejo a todos uma excelente semana. Suzy, beijinhos grandes, uma noite Beijinhos boa também. e muito E até obrigada. sexta. Até sexta. Muito obrigada Até também eu. sexta. Obrigada, Obrigada, Suzy, um obrigada. beijinho grande, noite boa. Noite Beijinho. abençoada para todos. Noite abençoada também. Obrigada. Obrigada, Suzy, boa noite.